Segue falando sobre balanços, temporada de balanços a todo vapor. A Vitro Educação apresentou resultados positivos no segundo trimestre, com avanço na receita, no EBITDA e também no lucro líquido. A gente mostra os números para você. A receita líquida consolidada chegou a 661 milhões de reais. É uma alta de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o EBITDA ajustado somou 278 milhões de reais, um avanço de 9,3%, com margem de 42%. No lucro líquido, a Vitro registrou 159 milhões de reais, um avanço de 31,5%. Além disso, o número de alunos também avançou, chegando a pouco mais de 1 milhão. A empresa destacou que o primeiro semestre foi marcado mais uma vez por resultados sólidos apoiados na disciplina de execução. Para a gente entender mais sobre esses números da empresa, a gente conversa agora com Haroldo Alves, que é CEO da Vitro Educação, que eu tenho o prazer de receber aqui no Money. Haroldo, seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Vitor, boa tarde a todos. De fato, foi um resultado consistente. A gente está bem feliz em mais um trimestre de entregas importantes na Vitro. Muito interessante, né, esse resultado de vocês, receita com uma alta de 9,1%, uma base de alunos que já vinha crescendo 10% ao ano. E aí eu queria entender exatamente esse diálogo entre esses dois números. Alta de 9,1% na base de alunos, um crescimento de 10% da receita. Eu queria entender um pouquinho dessa discrepância de 0,9, né, menos de um ponto percentual, mas entender por que uma coisa não acompanha a outra, Haroldo. Vitor, tem um ticket, né? A gente teve um ticket muito parecido com o ano passado, com um leve crescimento, que é uma boa notícia, e uma base crescendo. Então, o que a gente vê foi a quantidade de alunos crescendo, uma captação crescendo forte, alunos mais engajados, é algo super importante, que a gente tem falado bastante, como a gente tem mudado a empresa para olhar cada vez mais os alunos que estudam, estão com a gente, pagam suas obrigações financeiras. Então, quando a gente traz isso tudo junto, uma eficiência de fato nesse acompanhamento e planejamento, a gente chega nesses números de uma base crescendo forte, um ticket também com leve crescimento de quase 2% de crescimento, chegando nesse crescimento de 10% da receita. Você menciona essa diferença de tickets. Eu queria entender se esses tickets mais baixos, teoricamente, seriam exatamente de alunos em EAD, né, em educação à distância, até porque a captação do chamado semipresencial cresceu 35,3%, uma modalidade que já responde a 58% das matrículas. E eu queria entender também se essa modalidade semipresencial ou os cursos à distância, eles também implicariam em custos menores para a empresa. Vitor, só queria corrigir um ponto. Na verdade, a gente teve preços subindo. A gente teve ticket mais alto nesse semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? A gente teve 1,5 ponto, quase 2 pontos de crescimento de ticket em relação ao ano passado. O semipresencial faz parte da estratégia da empresa, do nosso posicionamento, da nossa entrega, da nossa estratégia. A gente tem quase 60% da nossa receita vindo do semipresencial. É algo importante para a gente e, de fato, tem ocupado um espaço grande no mercado e a gente, na Vitro, também. Com relação ao que você comentou de estrutura de custos, a gente está em um momento de mudança regulatória, a gente está no período de transição e o que a gente vê hoje é que a gente está preparado para fazer essas alterações de estrutura de custo, de entrega, sempre visando a qualidade do que é entregue. A gente é muito diligente com relação ao que a gente vai entregar, o valor adicionado para o aluno, ao que de fato a gente vai agregar na vida profissional futura desse aluno. E os custos atrelados ao novo marco e ao que a gente tem de estratégia serão implantados a partir do próximo ano, de fato, quando finaliza esse período de transição. Então, é esse momento que a gente está preparado para a mudança, que será feita no ano que vem. A gente vai ter, sim, alguma pressão de custos, mas é algo que vai acontecer no mercado como um todo e, de fato, deve vir atrelado junto com alguma reprecificação. E a gente vai ver um mercado, e a gente vê isso como uma barreira de entrada, possivelmente como um mercado, inclusive, mais racional e comportado, quando a gente vê esse semipresencial ganhando espaço, essa presencialidade nos polos, essa preocupação com a qualidade cada vez maior e que de fato é entregue para o aluno. Então, a gente vê isso com boas perspectivas com a Vitro, isso faz parte do que a gente acredita.
Haroldo, a empresa concluiu em maio desse ano, né, um follow-on, captando cerca de 177 milhões de reais para o pagamento de dívidas bancárias, reforçar a capital de giro e também a estrutura financeira da empresa. E a alavancagem de vocês agora diminuiu, né, para o patamar de 1,36 vezes a dívida. Há um ano era 2,1 vezes. E eu queria entender exatamente essa estratégia, né? Uma análise sua sobre essa estratégia e, evidentemente, esse diálogo entre o follow-on de vocês e a redução do nível de alavancagem. É um ótimo ponto, Vitor. O follow-on ele teve não o único propósito de pagamento, a gente foi um follow-on de, como você comentou, aproximadamente 200 milhões de reais, um cheque relativamente pequeno quando a gente pensa no tamanho, na geração de caixa atual da empresa. Um dos propósitos importantes do follow-on foi a gente trazer mais liquidez para a ação e conversar com investidores. Esse momento de conversar com mais gente, ser ouvido, foi parte do propósito do follow-on. Então, eu queria só comentar isso. Óbvio que o dinheiro sempre é bem-vindo, o valor é bem-vindo, ajudou nessa desalavancagem, que já vinha numa trajetória de redução ao longo dos últimos 3 anos. Então, a gente reduziu bastante e agora a gente chega nesse 1,36 que você comentou, parte pelo follow-on, uma parte maior, de fato, pela geração de caixa do próprio negócio. Só queria trazer um ponto importante aqui. A gente teve um fluxo de caixa livre gerado no primeiro semestre de 400 milhões. É algo bem importante, um crescimento em relação ao ano anterior, e isso mostra a nossa capacidade, de fato, de gerar caixa e contribuir organicamente para essa desalavancagem. Haroldo, eu queria entender, nesse cenário de inadimplência bastante elevado, o quanto isso tem impactado tanto o nível de provisionamento de vocês, quanto, evidentemente, também a capacidade de criar receitas. A inadimplência já é um problema para a Vitro? Vitor, não é algo que... A gente vê, inclusive, a nossa PDD, nossa PSLD reduzindo, tá? É algo que ainda não bateu a porta, tem muito se falado no mercado. A gente está muito acompanhando, diligente, se preocupando muito com que o aluno perceba valor no que é entregue, e não deixe de pagar. Eu acho que é algo super importante para a gente. O fator precedente é o aluno deixar de estudar, então a gente sempre olha bastante isso. Não bateu a porta ainda, a gente vê, inclusive, um dos grandes ganhos que a gente teve no resultado desse trimestre foi a nossa redução de PDD, o que de fato conversa com o nível de inadimplência. Então, ainda não é algo que apareceu ainda, a gente está cauteloso, observando de fato o que vai ser essa trajetória, mas a gente está observando bastante como o aluno está com a gente aqui, tanto o nível de pagamento, mas de fato consumindo o nosso ensino, que aí a gente garante um pouco mais de resiliência num cenário de inadimplência maior. Eu queria falar um pouquinho sobre sazonalidade, entender exatamente a sensibilidade do negócio de vocês ao período do ano, porque historicamente, né, a gente tem uma associação ao início das aulas, no início do ano, há faculdades e universidades, evidentemente, que também oferecem esses cursos a partir do meio do ano, e eu queria entender se há esse impacto também baseando-se exatamente nesse segundo trimestre do ano, que não é ali um momento, né, que você está iniciando um curso novo, teoricamente. Então, é um bom ponto. Grande parte da nossa base de alunos, mais de 90% da nossa base de alunos, são alunos de ensino à distância e semipresencial. Que eles têm, existe essa sazonalidade semestral, sim, mas são cursos que têm entradas menos marcadas de início de ano. Então, a gente tem captações mais fortes nos trimestres ímpares, no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, mas a gente tem uma captação que acontece ao longo de todo o ano, tá? Sim, há um primeiro semestre mais forte, mas não que seja algo que diminua a importância do segundo semestre. O que a gente viu no segundo trimestre foi uma captação forte vindo do SEMI, crescendo, como a gente já falou, do próprio EAD também crescendo, então a gente acredita que o momento é um momento bom, tanto do mercado como a gente de Vitro, a gente está bem otimista com relação ao futuro. Mas é isso. O primeiro semestre é importante, mas os outros trimestres também, o terceiro trimestre também é um trimestre importante no momento de captação. Conversei com Haroldo Alves, CEO da Vitro Educação. Haroldo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado. Forte abraço. Eu agradeço a todos. Boa tarde. Boa tarde.